abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Amém? Você achou? Diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha usar a minha vida, Deus. Eu não quero falar aquilo que vem do meu coração, da minha mente. Eu quero pedir que o Senhor me use como um profeta para ministrar aos teus filhos, Pai. A ministrar também ao meu coração. Nós precisamos ouvir a tua palavra, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Então nós te pedimos, fale conosco, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, Pai. Que essa palavra venha cumprir o propósito, Deus. Que essa palavra venha cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fale conosco, Pai. E eu continuo orando, Pai, eu te peço. Levante pessoas aqui, Pai, que amam a tua palavra, que vivam a tua palavra, que estudam a palavra, Senhor. Que se dediquem, Senhor, ao ensino, ao aprendizado. Levante pessoas, Pai, que possam pregar a palavra dentro da sua própria casa, para os seus familiares, no trabalho, na escola, aonde estiver, Pai. Que levante pessoas para pregar a palavra de Deus. E que a cada encontro aqui nesta igreja, Pai, no domingo, nos encontros, Senhor, nos grupos familiares, que a tua palavra também seja pregada. Fale conosco, Senhor. Nós queremos e nós precisamos ouvir. Levante, Pai, levante pessoas para pregar a tua palavra. Levante, Senhor, pessoas para servir a igreja do nosso Brasil, a igreja do mundo, Pai. Que o teu evangelho, Pai, seja proclamado e pregado, Senhor. Nós oramos, nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos ouvir essa palavra. Ela será dividida em duas partes. A gente vai começar hoje e vamos terminar na semana que vem. Hoje eu me apego no primeiro versículo, no versículo 9, e na semana que vem eu vou me apegar ao versículo 10. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falava ao meu coração, e eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo nesse tempo, falou comigo durante essa semana. E eu gostaria de chamar você, nesse primeiro momento, uma reflexão. Todos de nós aqui carregamos uma história. Todos de nós carregamos uma história. Só que essa história, muitas vezes, ela não começa em nós. É como se nós herdássemos essa história. Essa história começou com os nossos avós, com os nossos pais, e nós herdamos a história deles. Não pedimos para receber essa história, mas nós nascemos e recebemos essa história conosco.
E cada um de nós com uma história. Alguns com uma história de dor, história de rejeição, de escassez, de fracasso. Cada um de nós aqui tem uma história. E algumas histórias vão atravessando gerações. É como se a história fosse a mesma, apenas os papéis vão mudando. Mas desde como diz o Chaves aí, né? Do taravô, desculpa. Mas desde essa época... Chapolin, na verdade. A história vai... Desculpa aí, gente. A história vai se repetindo. E a gente olha e fala, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Foi com todo mundo. E aí, quando chega a nossa vez, a gente fala assim, comigo vai ser da mesma forma. Comigo vai ser da mesma forma. Não vai mudar nada. Vai ser da mesma forma. Esse é o meu destino. O meu destino é esse. Por quê? Olha, na minha família, ninguém nunca conseguiu Estou dando um exemplo, tá? Não estou falando da minha família. Mas a pessoa diz assim, na minha família, ninguém nunca conseguiu manter um casamento. Aí você começa a olhar para a sua vida, vai ser da mesma forma comigo. Eu não vou manter o casamento. Na minha família, as mulheres sempre que tiveram que cuidar dos filhos, porque todos os homens foram embora. Os homens deixaram. Então comigo vai ser diferente. Na minha família sempre teve violência doméstica. Sempre teve álcool, drogas. Olha só o que está acontecendo comigo, é a mesma coisa. E a gente passa a acreditar. Então nós recebemos uma história por herança. Recebemos essa história. E carregamos essa história na nossa vida. E nós dizemos, comigo vai ser do mesmo jeito. Nada vai mudar. Eu já até sei o meu destino. Eu não vou nem batalhar para fazer um casamento vestido de noiva na igreja. Porque na minha casa, nenhuma mulher casou na igreja. Então eu não vou nem fazer, porque não vai dar certo. Eu não acredito que é possível. Na minha casa ninguém fez uma graduação, uma faculdade. Na minha família ninguém estudou. Então comigo é a mesma coisa. Então, diante dessas histórias, quantos de nós deixamos de acreditar naquilo que Deus ele pode fazer em nós? Porque olhamos para a nossa história e deixamos de acreditar naquilo que Deus ele pode fazer em nós. E olhamos para nós e nos sentimos presos em nossa história. Do mesmo jeito, da mesma forma, aprisionados. E eu gostaria de perguntar para você, e você vai responder para você mesmo, durante a semana, para você refletir, qual é a sua história? Qual é a história que você carrega? Qual história você carrega? Quais crenças foram plantadas no seu coração? Quais crenças foram plantadas dentro de você? O que você viu na sua família, o que você viu na sua casa, o que você carrega desde a sua infância? Quais crenças você tem carregado dentro de você? Quando você olha para a vida, quando você olha para os desafios, quando você olha para a situação do que você tem vivido, qual é a sua crença? O que você acredita? Qual que é a sua perspectiva de futuro? Qual que é a sua perspectiva de futuro? Quantos rótulos você carrega em você? Quantos estigmas, quantas marcas você carrega dentro
de você? Qual é a sua história? E aí, lendo esse texto, onde vai contando aqui várias genealogias, vários nomes, de repente para em Jabes. E quando para em Jabes, algo é falado, é algo falado sobre ele. É um homem que recebeu uma história. Ele não escolheu a história, mas ele herdou essa história. A mãe dele colocou um nome nele. O nome dele representava a dor. E ele recebeu, ele herdou esse nome da mãe dele. Só que a gente vê no versículo 10, vamos conversar na semana que vem sobre o versículo 10, mas ele não decidiu terminar a história dele dessa forma. O rótulo dele, ele decidiu que não iria determinar o destino dele. O rótulo não iria determinar o destino de Jabes. E eu gostaria que hoje, na semana que vem, e durante essas semanas, você orasse ao Senhor e refletisse sobre a sua vida, sobre a sua história. Mas muito mais ainda, refletisse sobre o que Deus ele pode fazer na sua história. O que Deus ele pode fazer na sua vida. Então, no versículo 9, Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes recebe esse nome, e era muito comum os pais colocarem o nome nos filhos, e o nome tinha uma representatividade, tanto do passado como do presente e do futuro. Era muito comum também, quando Deus separava alguém, mudava o nome, para que aquele nome, para que através do nome também representasse uma mudança de destino. Então o significado do nome, historicamente, naquela época, tinha um peso enorme na vida da pessoa, porque ela acreditava que aquele era o destino. Aquele era o destino. Então Jabes significa aquele que causa dor. Aquele que causa dor. Imagina só, todo momento você se olhar no espelho e lembrar de uma história amarga, de uma identidade ruim. Imagina o tempo todo, Jabes. Deixa eu só desligar aqui a internet. O tempo todo, Jabes, olhando para o nome dele e lembrando disso. Então o nome dele lembrava a dor da mãe, o momento que a mãe passou, uma história marcada por sofrimento. Talvez a mãe teve um parto difícil, talvez quando Jabes nasceu foi um momento de muita aflição, de guerra, talvez o falecimento do marido, não sabemos, mas sabemos que no momento do nascimento do Jabes, a mãe passou por um momento de dor e aflição. E aí a mãe passa para Jabes esse peso da dor. A mãe passa para Jabes esse peso, essa memória negativa que a mãe teve. Ela não guardou só para ela, ela transferiu para o filho, ela transferiu para Jabes. Jabes carregava no seu nome a história da mãe, a memória de dor da mãe. E aí há um parênteses para nós pais, o quanto que decidir ser pai ou mãe é uma decisão, talvez uma das escolhas mais fundamentais, mais importantes da vida, decidir ter um filho. Porque o seu filho vai herdar a sua história, os seus sentimentos, as suas emoções. Eu espero que no futuro, você, pai ou mãe, não seja motivo de terapia do seu filho. Ah, porque na minha infância meu pai fazia assim comigo. Porque na minha infância minha mãe era dessa forma
comigo. Você que é jovem e ainda não é pai ou mãe, entenda um compromisso de ser pai e mãe. Você vai colocar alguém na terra. Deus vai colocar alguém através de você. E você vai ter essa responsabilidade de transferir uma história para essa pessoa. E esse adulto vai carregar algo de você para toda a vida. Para toda a vida. Olha a responsabilidade que é ser pai e mãe. Não é simplesmente colocar um filho e pronto. A responsabilidade é preparar um homem e uma mulher para a vida. Preparar um homem e uma mulher para a vida. Só que Jabes, ele carregava essa memória de dor e essa memória de sofrimento. Então, quem deu esse nome foi a mãe. E aí é o que acontece com a gente. Nós recebemos esse nome, essa história da família, dos pais, das pessoas que nos amam, das experiências da infância. Mas também não só isso. Muitas vezes nós recebemos o nosso nome, uma história ruim, através de um diagnóstico. Talvez você recebeu um diagnóstico e você fala, pronto, acabou a minha vida. Acabou, o meu destino agora é esse. O meu diagnóstico está dizendo que minha vida é dessa forma, minha vida é desse jeito. Quantas pessoas estão deixando de viver por um recebimento de um diagnóstico? Alguma coisa que o médico disse, um profissional disse para você, e você está decretando a sua vida através desse diagnóstico. E você não enxerga uma outra identidade a não ser o rótulo que um médico deu para você, um profissional deu para você, e alguém deu para você. Será que a sua vida é definida por um diagnóstico? Será que sua vida é definida por um CID, um código de doença? Será que sua vida é definida por isso? Quem define a sua história? Quem define a sua marca? E quantas frases a gente recebe que também vão virando rótulos? Quantas frases nós ouvimos? E aí de novo para nós pais, o que nós temos falado para os nossos filhos? O que nós falamos para os nossos filhos são sementes, seja palavra boa ou palavra ruim, mas são sementes. Quais sementes você tem plantado no coração do seu filho? Quais são as sementes que você tem plantado no coração dos seus filhos? Às vezes a Patrícia chega comigo, olha o jeito que você falou ali com eles, porque quando você falou, o olhar dele mudou. Eu falei, é verdade. Olha como uma palavra de um pai ou de uma mãe faz o filho tomar posse daquilo e tomar como uma verdade. O que eu tenho dito para os meus filhos? O que você tem dito para os teus filhos? Quantas palavras se tornam rótulos? Quantas palavras se tornam rótulos? Você não vai dar em nada, você é um problema. Quantas pessoas acreditam que são um problema? Vou abrir um parênteses aqui, né? Eu estava na terapia um tempo atrás e eu falei assim para a terapeuta, vou revelar aqui um segredo. Falei assim, olha, eu não sei fazer nada, eu não sou bom em nada, eu disse para ela. Ela, opa, peraí. Eu não falei só para ela, eu falei para o Carlos uma vez também, acho que para a Patrícia. Né? Estou tratando isso, tá? Fechou o parênteses, não conto mais nada sobre mim. E quantas crenças nós temos? Talvez alguém disse isso para você. Talvez alguém disse isso para você. Você entende que você é o problema, que você é a causa do problema, que é você que erra, que você nasceu para sofrer. Tem pessoas que não acreditam, não,
Olha, eu não vou, eu entendi que eu não sou escolhido de Deus. Com todo respeito aos nossos irmãos calvinistas. Mas tem pessoas que falam, não adianta ficar na igreja, porque eu tento e não consigo. Não, Deus não morreu por mim, não. Jesus não morreu por mim, não dá. Tem pessoas que não acreditam que ela pode viver uma vida com Deus. Ela acha que não dá, ela tem que viver lá jogada no pecado, porque ela não acredita, ela acha que não é possível. Será que você é essa pessoa que está lutando para ter uma vida de santidade e está difícil, e você diz, não, esse negócio não é comigo. Vou sair da igreja mesmo, porque olha, Deus morreu por todos, menos por mim, porque eu não consigo ter uma vida de santidade. Quantos rótulos! E nós vamos percebendo, e nós vamos ouvindo os rótulos. E existem outros rótulos que vão ferindo também. Olha, você é gordo, você é feio. Olha o seu corpo, seu magrelo. Eu sabia que vocês iam rir. Sabia que vocês iam rir. Mas preste atenção. Toda a liberdade para você rir. Fica à vontade. Principalmente os irmãos da geração dos anos 80, 90. Agora vamos lá, irmão. Preste atenção. Eu já acolhi na igreja pessoas. Eu já acolhi pessoas na igreja, pastor. Aqui na igreja a pessoa fala de mim, mas fala da minha característica o tempo todo. Isso me incomoda. E aí eu lembrei, isso a Viviane ministrou um tempo atrás, e ela falou assim, olha, cada pessoa tem uma história. E quando a gente fala do outro, a gente está falando da história daquela pessoa. A gente tem que tomar cuidado quando falamos do outro. Agora imagina só, poxa irmão, vem para a igreja, aqui é comunhão, aqui é amor. O moleque vem para a igreja sofrer bullying na igreja. A gente não sabe o peso. O cara pode dar um sorriso, mas lá no coração dele, ele sabe o que ele passa. Falei vocês vão rir de novo, né? Falei para o Felipe assim, Felipe, sabe qual que era um dos meus apelidos lá na escola? Acho que até a 3ª série, era Coelho Negro. Podem rir. Fique à vontade, podem rir. Podem fazer bullying comigo também. Agora olha só. Por favor, não repitam. Já superei esse trauma de infância. Não reproduzam comigo. Eu estou me expondo demais aqui hoje. Estou criando muita confiança aqui. Então, olha só. Agora imagine, irmão. Imagine. A gente não sabe o que ela traz no coração dela. Eu falo porque algumas vezes eu já acolhi isso na igreja. Pô, o cara tem que falar toda hora, tem que me lembrar que eu sou desse jeito. O cara toda hora tem que me lembrar que eu sou dessa forma. Por que ele faz isso? Cuidado quando você fala de alguém. A gente está rotulando aqui na igreja. A gente rotula. E a gente não sabe que a gente pode estar decretando um fim, um destino. Cuidado com aquilo que você fala. Pô, o cara já ouviu lá na escola, no trabalho, na rua, todo lugar. Poxa, eu vou para a igreja. Aí chega na igreja, é do mesmo jeito, meu Deus do céu. Então, cuidado, não seja uma pessoa para rotular o outro. Porque nós vamos guardando isso. Nós vamos guardando, e isso fere a nossa alma. Fere a nossa alma. Todos os rótulos vão dizer para nós o que nós somos, e nós vamos acreditando. Nós vamos acreditando, e esse rótulo se torna um peso. Assim como era naquela época. O nome, ele tinha esse peso, esse significado, essa identidade. O que você tem declarado para o outro? O que você tem dito para o outro? E o que você também tem tomado como identidade?
Então talvez para Jabes o nome dele era dor, talvez não era, né? Problema, peso. O que isso gera? Esse rótulo gera em nós uma limitação. E aí você começa a acreditar que você só pode ir até um caminho. Você não pode viver mais, você não pode ir além, você não pode fazer mais. Quantos aqui estão limitados? Não acreditam que pode fazer alguma coisa. Olha, a faculdade é para a Marta, que é doutora, os caras aí, o pessoal que está estudando, eu fazer faculdade? Não, eu não tenho capacidade para isso, não. Será que você tem falado isso para você? Eu sou velho para estudar, já passei da idade. Como assim? Quem disse isso para você? Quem disse isso para você? É possível, irmão? Quem escreve a sua história não é você, não são as suas crenças. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então esse rótulo gera uma limitação, uma baixa identidade, uma crença destrutiva. Você não acredita que você pode construir. Tem pessoas que acreditam, olha, aonde eu ponho a minha mão, ela destrói. Onde eu coloco a minha mão, ela destrói. Eu não quero nem fazer, eu não quero nem ajudar, porque eu destruo, eu não construo. E aí vivemos nessa prisão emocional e espiritual. E aí, diante desse cenário todo, quantos de nós estamos vivendo abaixo do propósito de Deus para as nossas vidas por conta da nossa crença? Quantos de nós estamos presos em um passado que não deu certo? E a gente não avança porque nós pegamos um momento da nossa história e decretamos: a minha vida acabou naquele momento. Ponto. E aí você diz assim: o que eu vivo hoje é consequência daquele momento desastroso ou uma escolha que eu fiz, e ponto final. E talvez você já até assumiu isso. Eu vou viver assim mesmo. A minha vida é desse jeito, porque lá atrás eu fiz aquela escolha, lá atrás eu deixei de fazer, lá atrás naquele momento eu fiz isso, e ponto. Acabou. Fim. Agora é só sofrer a vida toda, esperar a minha morte chegar. Enquanto minha morte não chega, eu sofro as consequências do meu passado. Agora eu pergunto para você: qual evangelho você está vivendo? Qual evangelho você está vivendo? Já faz muito tempo que Deus tem falado muito comigo. Olha, as pessoas têm colocado como ídolo os seus próprios sentimentos. Os sentimentos das pessoas estão acima da minha palavra. As pessoas acreditam mais nos próprios sentimentos, nas próprias crenças, do que na minha palavra. E nós esquecemos da palavra de Deus quando nós estamos sentindo alguma coisa, algum sentimento amargo, algum sentimento ruim, algum derrotismo. Esquecemos daquilo que Deus é capaz de fazer em nós. Quem é você para decretar o fim da sua história? Eu já disse isso aqui várias vezes. A nossa igreja não vai falar que é você que vai decretar o seu fim, é você que vai decretar. Irmão, levanta aí a mão, você é o dono do seu destino. Não, eu não vou dizer isso para você não. O que eu falo para você é: olha, a sua história não tem a ver com você, tem a ver com Deus.
É Deus que decreta a sua história. Quem é você para decretar a sua história? Quem é você para dizer que, olha, comigo vai ser do mesmo jeito e da mesma forma? Quem é você para dizer, o meu casamento acabou? Quem é você para dizer, eu não tenho jeito? Quem é você para dizer que você não é um bom pai, uma mãe? Quem é você, jovem, para dizer, olha, eu não tenho futuro nenhum? Quem é você? Não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com a nossa capacidade. Isso é a ação de Deus, é o poder de Deus na vida do homem, da humanidade. Quem restaura, quem cura, quem transforma, quem faz coisas novas é Deus. Por isso eu e você não temos autoridade para decretar nada, porque quem decreta é Deus. E Ele tem, a história de Deus é de redenção, é de transformação, é de cura, é de renovo, é de vida nova, é de adoção, paternidade, amor. A história de Deus é uma nova história para você. Não decrete um fim para a sua vida. Não decrete algo que Deus não decretou. O rótulo, ele não vai definir o seu destino. Quantas vezes, quantos de nós estamos vivendo abaixo do propósito de Deus, porque temos acreditado no rótulo que alguém deu para nós, que alguém disse para nós, e estamos presos a ele. Quantos de nós? É possível ter um recomeço com Deus. É possível. Se lá atrás não deu certo, se lá atrás deu ruim, tudo bem. Deus pode fazer algo novo. Do jeito dele, da forma que ele quer, porque a forma dele é melhor. E foi o que o Jabes fez. Qual foi a atitude dele? Recorrer a Deus. Jabes não foi atrás de buscar um potencial máximo. Ele não foi atrás de 10 dicas para se tornar um homem de sucesso. Jabes não foi lá e comprou um livro como potencializar o meu ego e transformar o meu destino, a minha história. Jabes não fez isso. O que Jabes fez? Jabes foi orar a Deus. Jabes foi orar a Deus. Irmãos, eu não sou contra você ler livros desse tipo, de você comprar, de você fazer uma terapia, até porque a minha formação é em psicologia, eu não sou contra nada disso. Mas muitas coisas poderiam ser resolvidas se nós tivéssemos fé em Deus. Muitas coisas poderiam ser resolvidas se nós buscássemos a Deus. E por favor, não estou dizendo para você não procurar as outras coisas, me entendam por gentileza. Porque existe uma fonte maior, existe um domínio maior. Jabes orou ao Deus de Israel. Ele foi buscar em Deus. Ele foi buscar em Deus. E aqui está o ponto de virada. Aqui está o ponto de virada. Não foi confrontar, aqui não diz que ele foi confrontar a mãe dele. Mãe, a culpa é sua. Quantos de nós estamos vitimizados? Eu sou assim por conta do meu pai. Olha, sabe por que eu sou grosso aqui em casa? Porque o meu pai era grosso comigo. Irmão, toma vergonha, irmão. Desculpa. Irmão, além de tomar vergonha, mas Jesus é a sua referência de vida. O seu pai pode ser o pior pai, sua mãe é a pior mãe. Você sofreu lá, mas o seu modelo agora é Jesus. O seu modelo é Jesus. A referência agora é Jesus. A gente está culpando lá os antepassados. É fácil colocar a culpa no outro, né? É fácil dizer assim, eu sou assim por conta da minha mãe, eu sou assim por conta do meu pai. Eu sou assim por conta que eu vivi, ok.
Mas mude a atitude. Mude a atitude. Coloque em Deus o seu coração. Ele não ficou, aqui não diz que ele ficou confrontando. Não. Ele foi buscar a Deus uma nova história. Ele foi buscar a Deus. Por quê, irmão? Porque só Deus tem autoridade para contribuir, para construir a nossa história. Só Deus tem autoridade. Foi Ele, foi Cristo, que morreu por mim, por você. Foi Ele que se entregou na cruz para nos dar uma nova vida. Para uma nova vida. E eu gostaria de chamar você a atenção, então. Deixe de olhar para o rótulo que colocaram para você. Deixe de olhar para o rótulo. Passe a acreditar. Passe a acreditar naquilo que Deus, Ele te chama. Deus te chama de filho. Deus te chama de filha. Deus te chama de amado. Deus te chama de amada. Deus diz que você é escolhido. Você é escolhida. Comece a olhar para a palavra de Deus. Deixa ela alimentar a sua identidade. Deixa a palavra de Deus alimentar a sua identidade. Não acredite mais nesses rótulos, porque agora você está em Jesus. Você está em Cristo. É uma nova vida para você. E aí, se o Renato puder já vir aqui. E aí, se você está em Cristo agora, a história não vai se repetir. O ciclo vai parar em você. O ciclo vai parar em você. Olha o que diz lá no comecinho, no versículo 9. Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ele mudou a história dele. Ele mudou o destino dele. Ele nasceu em dor. Era uma história que carregava dor. Porém, ele foi o mais respeitado da sua família. Ele quebrou o ciclo. E aí, irmão, você foi aquele na sua família que foi escolhido para romper o ciclo. Você foi aquele da sua família que foi escolhido para romper esse ciclo. A partir de você, a sua família agora pode ter uma nova história. A partir de você, os seus filhos podem ter uma nova história. Os filhos dos seus filhos podem ter uma nova história. Cristo quebra toda maldição. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. É possível você construir uma história diferente. Irmão, não é o passado que vai definir o seu destino. Não é o passado. O que vai definir o seu destino é a história de Jesus. É o que Jesus tem para escrever na sua vida. E eu gostaria de perguntar para você: você tem crido mais em quem? Naquilo que te falaram, no rótulo que colocaram, ou no que Deus Ele tem falado para você? Você decide. Ou você continua sofrendo dentro desse rótulo, ou você vai buscar em Deus uma mudança. Você decide. Você vai deixar que a história vai se repetir, vai para passar por você,
vai para os seus filhos, ou você vai mudar a história. Se você começar a viver diferente, os seus filhos vão viver diferente também. Os seus filhos vivendo diferente, os seus netos vão viver diferente. A história da sua família pode mudar. E essa mudança, ela pode começar através da sua mudança. Não importa quem você é na sua família, o nível hierárquico, se você é pai, mãe, filho, não importa. Mas Deus, Ele pode começar a fazer essa mudança em você. Eu quero orar com você. Você pode ficar em pé? Jeremias 19, versículo 11, Jeremias 29, 11. Jeremias está profetizando para o povo que está ali aprisionado. Imagina um povo também, rotulado, o povo que perdeu a terra, perdeu a herança. Um povo que carregava frustração e sofrimento. Mas olha o que Deus diz para o povo: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. É eu que sei. Irmãos, é Deus que sabe. É Deus que sabe o que Ele pensa sobre você. Não são o que as pessoas pensam. Não são o que as pessoas dizem para você. Não é a história que foi passada para você. É Deus que sabe. O povo estava aprisionado ali, estava sofrendo, mas Deus diz para o povo aflito: é eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz. São pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Você é alguém que tem um futuro. Você é alguém que tem esperança. Olhe para frente. Há um futuro para você. Há uma esperança para você, porque é Deus que coloca isso, é Deus que coloca isso na sua vida. Então, se você sabe disso, Deus continua falando ao povo: então vocês me invocarão, povo de Deus, invoca-me, invoca-me. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. É Ele que sabe o que tem para você. Pensamentos de paz, não pensamentos de mal. Então você vai invocar ao Senhor de todo o seu coração. Vai invocar ao Senhor. E em oração, irmão, é dobrando o joelho, é orando e falando com Ele. E a palavra de Deus diz: Ele vai te ouvir. Quando você pensar que Deus não te ouve, esqueça o seu pensamento e vá para a palavra de Deus. Aqui diz que Ele te ouve. Ele te ouve. Se você pensa que Deus não está te ouvindo, isso é um engano, isso é uma mentira. Deus ouve o teu povo. Deus ouve o teu povo. Serei achado por vocês. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. A sua sorte pode ser mudada. A sua história pode ser mudada. E eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta
ao lugar de onde mandei para o exílio. Era um povo que estava sofrendo, mas tinha uma promessa. E você tem a promessa de Deus. Você tem a promessa de Deus. Feche teus olhos. Fale com Deus. Fale com Deus.